Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 5. Venham a mim. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos, porque o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Só o Senhor merece toda adoração. E nos curvamos diante do Senhor Jesus, diante do Deus Pai, pedindo a unção do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Venha abrir a nossa mente para o estudo da Tua Palavra. É o que nós imploramos pelos méritos de Jesus. Amém. A lição número 5 fala: venham a mim. Que convite doce e amável. Vinde a mim. Que convite generoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quem precisa vir a Jesus Cristo? O pastor, o membro da igreja, o católico, o assembleiano, o metodista, o batista, mas também aquele que pratica a religião do hinduísmo, do budismo, do espiritismo, do judaísmo. Todos precisamos vir a Jesus Cristo. Olha, queridos, quando Jesus Cristo falou, vinde a mim, ninguém poderia falar o que Jesus falou. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Estas palavras só ficaram bem na boca de Jesus. Imaginem qualquer outro homem, imaginem qualquer outro fundador de religião dizendo para os seus discípulos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eles não poderiam falar, porque eles não poderiam aliviar ninguém. Mas Jesus Cristo pôde falar. Vinde a mim todos vós cansados, atarefados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus tem o alívio para dar. Jesus tem o alento, Jesus tem a paz, Jesus tem o conforto, Jesus tem o perdão. Estas palavras, elas caíram bem nos lábios de Jesus e as pessoas acreditaram naquilo que Jesus falou, porque elas vieram a ela, as mães vieram, trazendo suas crianças, seus bebês, os homens vieram, os pecadores vieram. Este convite de Jesus é para quem se considera um pecador não arrependido, é também para aqueles que se consideram pecadores arrependidos, é para aqueles que acham e pensam que para eles não tem mais nenhuma solução. Não, queridos. Para Jesus Cristo sempre existe uma solução. Venha a Jesus Cristo, tal qual você está. O verso áureo diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Mateus 11, 28. Que promessa maravilhosa de Jesus, concedida aqui em Mateus 11, 28. Quem às vezes não se sente tão sobrecarregado? Eu e você nos sentimos muitas vezes tão estressados, sobrecarregados, cansados do trabalho, das preocupações e sobrecarga que a própria vida nos traz. Nesse texto, Jesus está dizendo que Ele sabe o que nós estamos passando e que pode nos ajudar, se nós o permitirmos. Depois de mandar venham a mim, Jesus Cristo disse, tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Queridos, livre-se, Jesus Cristo está dizendo, livre-se dos jugos, dos fardos que você está levando. Deus a mim. E em vez disso, tome o meu jugo, pois ele é mais fácil de levar. Como poderemos experimentar o descanso do qual Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 11? No mundo em que vivemos, após o pecado, o Senhor disse para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3 e o verso 19. Portanto, sabemos o que é labutar e carregar fardos que podem parecer muito difíceis de levar, pelo menos se quisermos levar sozinhos. Mas nesta semana, nós vamos estudar e aprender, experimentar o alívio, o descanso espiritual oferecidos por Jesus Cristo a todos que querem aprender dele. Venham a mim. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, venham a Jesus Cristo. Aleluia!
na parte de domingo. Eu os aliviarei. Quem estava falando aqui era o Deus homem, 100% Deus, porque Jesus Cristo não era um Deus pequeno, um Deus menor, não. Jesus Cristo era o Deus criador dos céus e da terra. Isto está provado em João capítulo 1, verso 1 até o verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e nada sem Ele se fez. Nada sem Ele se fez. Ele é o criador dos céus e da terra. João capítulo 1, verso 14 diz, Ele é o verbo, e é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu os aliviarei, Ele podia sim cumprir com a promessa. Jesus sempre pode cumprir com as promessas que Ele faz, porque Ele não está morto, o túmulo está vazio, a sepultura está aberta. O anjo disse para Maria, Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Queridos, você não adora um Deus morto. Não é como os restos mortais de Maomé. Não é como os restos mortais de qualquer outro fundador de religião. Não, queridos. O nosso Deus, o fundador do cristianismo, Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele morreu. A natureza humana de Jesus Cristo nasceu e morreu, mas Ele não tinha só a natureza humana, Ele tem também a natureza divina, que não nasceu e não morreu. Ele é eterno, Ele é Deus. Por isso Ele pôde dizer, eu os aliviarei, porque Ele pode aliviar. Ele tem a vida em si mesmo. Queridos, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 e o verso 20 até o verso 28. Qual é o contexto em que Jesus Cristo fez esta promessa? Venham a mim, eu os aliviarei. Qual é o contexto? Jesus nunca falou fora do contexto. Para compreendê-lo, precisamos entender o contexto das suas declarações, se desejamos evitar equívocos a respeito dele. O capítulo 11 de Mateus marca uma reviravolta neste evangelho. As declarações denunciando importantes cidades da Galileia, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, foram as declarações mais duras até aquele ponto no evangelho. Jesus não bajulava ninguém. Ele colocava o dedo na ferida, associava-se com as pessoas erradas. Sua declaração de que ele era capaz de perdoar pecados foi um escândalo aos olhos dos líderes religiosos. Mas ele pode perdoar pecados, porque ele não é somente homem, ele é Deus. Jesus não vivia como Deus na terra, vivia como homem na dependência de Deus. Mas ele exerceu atributos que só Deus pode exercer, provando que ele é Deus. Ele aceitava ser adorado pelas pessoas que se ajoelhavam na frente dele. Ele fez questão de perdoar pecados para mostrar que ele é Deus. Ele fez questão de falar que ele é Deus quando ele respondeu lá em João capítulo 8, verso 58. Jesus falou claramente, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se proclamou Deus, o grande eu sou. Tanto é que os judeus entenderam que ele estava se proclamando Deus. O Deus eu sou, o mesmo que se revelou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, quando disse para Moisés, vá ao Egito, libertar o meu povo, e quando perguntarem quem te enviou, diga que o eu sou te enviou a eles. É o mesmo eu sou que falou com Moisés, que estava agora ali diante dos judeus, em João capítulo 8, verso 58, dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é Deus, e ele provou ser Deus perdoando pecados. Provou ser Deus aceitando adoração. Eu não estou dizendo que ele provou ser Deus fazendo milagres, porque para fazer milagres não precisa ser Deus, basta ser um homem que vive na dependência de Deus. Eliseu, o profeta Eliseu, foi o que mais milagres fez. Ele provou que ele era um homem que vivia na dependência de Deus, como Moisés, como Pedro, como Paulo, que ressuscitou mortos também. Mas, queridos, Jesus Cristo provou que ele era Deus quando aceitou ser adorado. Quando Tomé se ajoelhou na frente de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, ele se ajoelhou na frente de Jesus e disse, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus, olhando para Tomé, disse, porque vistes, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram.
Quando Tomé disse para Jesus, Senhor meu e Deus meu, Jesus não disse, não, eu não sou Deus. Ele é Deus, é o Deus eterno. Mateus capítulo 11, verso 28, começa com um verbo imperativo, venham a mim. Ir a Jesus Cristo é opcional. Você escolhe ir a Jesus Cristo ou não ir a Jesus Cristo. Mas se você quer perdão, se você quer paz, se você quer alívio para as suas dores, você tem que ir a Jesus. Porque você não vai encontrar isso em lugar nenhum neste planeta. Só em Jesus Cristo. Só existe um caminho que leva para o céu, Jesus Cristo. Ele em João 14,6 diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai por nenhum outro homem, por nenhum outro nome, por nenhum outro caminho, porque eu sou o caminho, o único que leva para o céu. Jesus Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados, nos aceita do jeito que nós somos. Ir a Jesus, querido irmão, querida irmã, significa que precisamos entregar nas mãos de Jesus o controle da nossa vida. Até mesmo o controle da televisão. Aquele controle que você usa para ligar a televisão, ir de canal em canal, isso tem que ser entregue nas mãos de Jesus. Perguntando para Jesus quais são os canais que o Senhor quer que eu veja. Quais são os programas que o Senhor quer que eu veja. Quais são as músicas que o Senhor quer que eu ouça. Queridos, Jesus Cristo tem que ter o controle da sua vida. Mas você tem que usar a sua liberdade de escolha para colocar o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Numa época em que controlamos muitas coisas por meio dos nossos smartphones, ir a Jesus não é uma direção natural. A entrega é a parte mais difícil da vida cristã. Amamos falar acerca de tudo que Deus faz por nós, através de Cristo Jesus, e de como nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Isso é verdade, mas no final ainda temos que escolher ir a Jesus, o que significa render-se a Ele. Então o livre-arbítrio se torna essencial na vida cristã, porque você todos os dias, todas as manhãs, você escolhe ir a Jesus Cristo antes de sair para o trabalho, ajoelhar-se diante de Jesus Cristo, orar, entregar-se a Jesus, consagrar a sua família a Jesus Cristo. Você escolhe, queridos, como entregar os teus fardos a Jesus e experimentar o descanso que custou o sangue dele na cruz. Ir a Ele todas as manhãs, começar o dia com Jesus Cristo, terminar o dia com Jesus Cristo, dar o controle da sua vida nas mãos de Jesus e dizer, eis-me aqui, Senhor Jesus, sê o meu protetor, o meu guia, implanta em mim a tua mente, controla a minha vida, meus pensamentos, porque tudo que eu tenho, minha mente, meu corpo, são teus. Entrego o controle nas tuas mãos. E estou feliz porque o Senhor Jesus Cristo me convidou a vir. Eu estou vindo. Eu estou me sujeitando ao Senhor Jesus. Bendito seja aquele que faz isso todas as manhãs, todas as noites. Jesus Cristo dará para você a paz que Ele tem, o alívio que Ele tem. Aleluia. Na parte de segunda-feira, tomem sobre vós o meu jugo. Sabem, meus queridos, existem dois jugos. Existe o jugo de Satanás, existe o jugo de Jesus Cristo. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa do ventre materno, e essa natureza pecaminosa é controlada por Satanás. Ele coloca a canga no nosso pescoço, ele coloca o jugo dele no nosso pescoço e nos quer levar para onde ele quer. Ele usa o cigarro para colocar uma canga no seu pescoço, fazendo-o fumar quando ele quer, a levantar-se à noite e sair pela rua procurando um lugar aberto para comprar um cigarro, porque Satanás colocou a canga no seu pescoço, da bebida alcoólica, do cigarro, das drogas, da pornografia. Ele usa coisas para colocar um jugo, o jugo satânico, e fazer de você um servo dele, um escravo dele. Ele quer conduzir você para onde ele quer.
Mas quando você se encontra com Jesus Cristo o liberta do jugo de Satanás, do reino das trevas. Ele o liberta, ele destrói o jugo de Satanás e ele então o salva. Jesus Cristo o perdoa. E depois de Jesus Cristo salvá-lo, perdoá-lo, agora Jesus Cristo diz: agora meu filho, agora minha filha, eu sou não somente o seu Salvador, agora eu sou também o seu Senhor. E agora Jesus Cristo se torna o Senhor da nossa vida. E como Senhor da nossa vida, Jesus Cristo diz: agora eu vou colocar sobre o seu pescoço outra canga, outro jugo, mas muito diferente daquele jugo de Satanás. Porque o meu jugo é suave. O meu jugo é suave. Voluntariamente, por amor, nós nos curvamos diante de Jesus Cristo e deixamos que Ele coloque sobre o nosso pescoço a canga, o jugo suave que Ele tem. O jugo suave de Jesus Cristo chama-se a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Ele manda na sua vida, agora Ele dá ordens. Primeiro Ele nos salva, depois Ele se torna o Senhor da nossa vida e então Ele implanta na sua vida a lei de Deus. A lei de Deus é escrita no seu coração. Mateus capítulo 11, verso 29, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11 e o verso 29. Aqui nós lemos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Queridos, por que Jesus nos ordenou a tomar o seu jugo, logo depois de nos convidar a entregar a Ele nossos fardos e encontrar o verdadeiro descanso? Primeiro Ele convida: venha a mim. E aqueles que ousam vir a Jesus Cristo encontram perdão e salvação. E então Ele se torna Senhor da sua vida e agora Ele coloca sobre você o jugo dele, que é suave. Depois do primeiro imperativo, venham a mim, seguem-se dois outros imperativos: tomem o meu jugo, e o último imperativo: aprendam de mim. Queridos, devemos tomar o jugo de Jesus e aprender dele. O relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho, sugerido aqui em Mateus capítulo 11, verso 25 a 27, aqui em Mateus capítulo 11, versos 25 a 27, fala do relacionamento íntimo do Pai e do Filho. Leia comigo, Mateus 11, 25 a 27. Nesse tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Existia um íntimo relacionamento entre o Pai e o Filho. Jesus viveu seus 33 anos na terra de relacionamento com o Pai. Sabem, queridos, Jesus veio para ser exemplo meu e seu, mostrando como um homem, como uma mulher, podem viver em íntimo relacionamento com o Pai Celestial, submetendo-se ao Pai Celestial, para fazer a vontade do Pai Celestial. Ele é o nosso exemplo, que pousa para ser contemplado, que pousa na sua frente para ser copiado, para ser assimilado. O Pai e o Filho trabalham unidos para salvar a humanidade. Submetemo-nos ao seu jugo e aceitamos a tarefa que Ele nos deu para abençoar os outros. O terceiro imperativo, aprendam de mim, em grego, o verbo aprender está ligado ao termo discípulo. É ser discípulo de Jesus Cristo, é copiar Jesus Cristo. Quando aprendemos de Jesus, somos seus discípulos. A obediência e comprometimento são características do discipulado. O jugo era uma metáfora comum no judaísmo para designar a lei. Estar sob o jugo do Senhor Jesus indica obediência e compromisso de seguir os seus passos e participar da sua missão. Não podemos acrescentar nada à nossa salvação obtida somente por Jesus Cristo na cruz, mas podemos nos tornar embaixadores
de Jesus e compartilhar as boas novas da salvação. A interpretação que Jesus tinha da lei, vista no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 a 7, era mais radical do que a que os fariseus tinham. Sua interpretação exige mudança no coração e transforma nossas motivações. Mas o jugo do nosso Senhor Jesus é suave, é leve. Tome sobre você o jugo de Jesus Cristo. Deixe que Ele coloque sobre você o controle. Dê na mão dele o controle da sua vida e seja feliz. Aleluia. Na parte de terça-feira, sou manso e humilde de coração. Uma das características de Jesus, uma característica muito forte, é a mansidão de Jesus. Mas, queridos, vocês já perceberam que a mansidão é uma característica menos desejada, menos apreciada? As pessoas não pensam muito em pedir a Jesus Cristo a mansidão dele, porque hoje a mansidão é confundida com fraqueza. Hoje a mansidão muitas vezes é confundida com covardia, timidez. Queridos, a mansidão é subestimada hoje. A humildade é motivo de chacota. As pessoas não querem ser humildes. Quando as pessoas veem uma pessoa pobrezinha, desarrumada, mal alinhada, mal penteada, que não tem nada, eles dizem, esta é uma pessoa humilde. Eles confundiram o que é humildade e ninguém mais sabe o que é humildade. Queridos, as mídias sociais nos ensinaram a prestar atenção no que é espalhafatoso, é barulhento, esquisito, extravagante, exagerado. Muitos padrões do mundo são opostos ao que Deus considera importante e valioso. O conhecimento da verdade não depende tanto da capacidade intelectual como também da pureza de propósito, da simplicidade da fé sincera e confiante. Os anjos de Deus se aproximam dos que com humildade de coração buscam a direção divina. O Espírito Santo é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. Como você definiria a mansidão e a humildade? Mateus capítulo 5 e o verso 5, Jesus falou. Mateus capítulo 5 e o verso 5. Jesus aqui falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem vai herdar a terra? Não é o possessivo, não é o violento, não é o de pavio curto, não é o nervosinho. Os que vão herdar a terra, a nova terra, serão os mansos, que adquiriram pela prática, pela submissão a Jesus Cristo, pela comunhão com Jesus Cristo, eles adquiriram a mansidão de Jesus Cristo. Sabem, queridos, leva tempo para o Espírito Santo implantar em você a mente de Jesus. O Espírito Santo não implanta a mente de Jesus em você em um dia, em uma hora, ou exatamente no momento em que você foi batizado, não. Ali é o início da sua vida com Cristo. Se você continuar vivendo com Jesus Cristo, dia a dia, se você continuar se submetendo a Ele, pedindo que Ele coloque sobre você o jugo dEle e colocar o controle da sua vida nas mãos de Jesus, Ele vai transferir, através do Espírito Santo, vai transferir para você o caráter dEle. Ele vai implantando gradualmente, Ele vai implantando em você a mente dEle. E você vai desenvolver os traços de caráter de Jesus, que lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, ali os traços de caráter de Jesus são chamados de o fruto do Espírito Santo. Isto vai sendo desenvolvido. Isto é obra da vida toda, que nós chamamos de santificação. Santificação é o processo de uma vida toda em que o Espírito Santo está implantando a mente de Jesus em você e desenvolvendo em você as qualidades de caráter de Jesus. Isso leva tempo. Esta é uma comunhão contínua, é um processo contínuo. Por isso, queridos, Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque para estes eu vou dar a terra. Jesus era manso, Jesus era paciente, Jesus era tolerante com os erros dos outros. Ele não espezinhava as pessoas, ele era cortês com as pessoas. Mesmo quando ele repreendia, a voz dele estava embargada de amor, de lágrimas. Queridos, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1, Paulo fala
mansidão e bondade de Cristo. Exatamente isso. Jesus era manso e bondoso. Mansidão e humildade não são traços de pessoas fracas, não, e que não conseguem defender a sua posição. Muitas vezes Jesus evitou o confronto porque a sua missão ainda não havia sido cumprida. Contudo, quando era confrontado, ele respondia com coragem. No entanto, ele falava com amor. Seus lamentos sobre Jerusalém, pouco antes da cruz, por exemplo, não foram brados de maldição, mas ilustrações repletas de lágrimas a respeito de um futuro devastador. Quando Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas, ele falou com lágrimas. A humildade e mansidão de Jesus superam a humildade e mansidão de Moisés. A Bíblia diz, lá em Números 12, verso 3, que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas ele não é o Salvador. Nós temos um homem que era mais manso do que Moisés, e não era somente manso, ele é o Salvador, Jesus Cristo. Queridos, por que Moisés desenvolveu a mansidão? Porque ele esteve 40 anos no deserto, em comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra, aprendendo da mansidão. A mansidão que Moisés desenvolveu durante sua vida, ele recebeu-a do Deus Filho, de Jesus Cristo. Mas Moisés não pode salvar você. Mas Jesus pode, e Ele quer salvar você. Necessitamos de um Salvador que tome o nosso lugar como intercessor e como substituto. Receba diariamente na comunhão com Jesus a mansidão e a humildade de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, meu jugo é suave. Queridos, o jugo de Jesus Cristo é suave. Por isso diz lá em Romanos capítulo 7, verso 12, que a lei de Deus é santa, justa e boa. Porque o jugo que Jesus coloca na vida daqueles que foram salvos pelo sangue dele, todos os salvos pelo sangue de Jesus Cristo, eles receberão o jugo de Jesus Cristo, que é a sua santa lei, para ser obedecida. Não pense que Jesus Cristo fez a sua santa lei, os 10 mandamentos, para os ímpios, para os perdidos. Queridos, para os ímpios e perdidos não precisa lei. Eles precisam de Jesus como Salvador. Mas para todos os que já foram salvos por Jesus Cristo, agora Jesus se revela como o Senhor da vida deles. Então ele coloca sobre eles o jugo suave da lei de Deus, santa, justa e boa. O termo grego traduzido por suave, em Mateus 11, 30, também pode ser traduzido como bom, agradável, útil e benevolente. Assim é que a lei de Deus na sua vida pode ser boa, agradável, útil e benevolente. Os pais lembram do momento em que seus filhos dão o primeiro passo. Um primeiro passo vacilante é seguido por um segundo passo experimental, depois um terceiro, e a essa altura é mais provável que a criança tropece e caia. Pode haver lágrimas e até um hematoma, mas assim que a criança sentir a liberdade de movimento, ela se levantará e tentará novamente. Ela anda, cai e se levanta. Ela anda, cai e se levanta. A sequência se repete muitas vezes, até que a criança consiga andar com segurança. No entanto, queridos, em meio aos tropeços e quedas, há um rostinho orgulhoso que declara triunfante: papai, mamãe, eu posso andar. O papai olha para a sua criança que está andando, caindo e levantando, andando, caindo e levantando. O papai olha para essa criança com orgulho, porque este é o processo normal. É o normal. E é assim que acontece também. Quando você anda, cai e levanta, Jesus Cristo olha para você com orgulho, porque você não permanece caído, você se levanta. Aleluia! Por cada vez que você se levanta. A vergonha, queridos, não é cair. A vergonha, o que desagrada a Jesus Cristo, é você não querer se levantar. A glória do homem não é nunca cair, mas a glória humana é se levantar cada vez que caímos. E Jesus Cristo sorri e fica feliz, porque é assim mesmo
na estrada da santificação, você cai, mas você se levanta e continua seguindo a Jesus Cristo, aquele que não tem pecado, não tem defeitos, aquele que transfere para você o poder da obediência que ele tem. Queridos, em Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo escreveu: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou do jugo de Satanás e nos colocou sob o jugo dele, de Jesus. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão, ao jugo do pecado. Não voltem a ser servos de Satanás. Continue, meu querido irmão, minha querida irmã, sendo servos de Jesus Cristo. Quando a salvação é pela fé, é a lei implantada na vida dos salvos pela fé. Mas quando a salvação é buscada pela lei, então a lei se torna pesada. A lei não salva ninguém. Continue sendo salvo pela fé. Mas continue também pedindo que o Espírito Santo escreva na sua vida, implante no seu coração a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Aleluia. Na parte de quinta-feira, meu fardo é leve. Jesus utilizou a ilustração do fardo. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, verso 30. Moisés, ele estava com um fardo muito pesado. Ele tinha que conduzir aquela multidão pelo deserto. Era uma multidão de mais de 2 milhões de homens, mulheres e crianças. E quando ele se encontrou com Jetro, o seu sogro, Jetro olhou aquela fila de gente esperando para falar com Moisés. Moisés tinha que resolver os mínimos problemas. Qualquer encrenquinha, eles traziam até Moisés. E era aquela angústia para o povo, aquela canseira para o povo e canseira para Moisés. Quando Jetro, o sogro, olhou aquela multidão esperando para falar com Moisés, desde a manhã até a tarde, Jetro procurou Moisés em particular e disse: Moisés, não faça isso. Não faça isso. Você está carregando um fardo que não precisa carregar sozinho. Divida o seu fardo. Escolha líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. E você então autorize estes líderes que sejam homens de Deus, foram escolhidos porque são homens de Deus, então você os autoriza para que resolvam os problemas pequenos entre eles. E então os grandes problemas, que eles não conseguirem resolver, estes grandes problemas, eles poderão trazer até você. Você vai se aliviar e você vai ajudar os outros também, aliviando-os desta canseira de ficar esperando na fila o dia todo para falar com você. Você vai estar tirando de sobre os seus ombros este fardo e dividindo com os líderes de 1000, com os líderes de 50, de 100 e de 10. Queridos, Jetro foi usado pelo Espírito Santo para dar esse conselho a Moisés. E Moisés foi humilde em reconhecer que Jetro estava sendo usado por Deus e o conselho vinha de Deus, e foi exatamente o que Moisés fez. Ele dividiu os grupos em 1000, 100, 50 e 10 e colocou líderes para cuidar destes grupos. Queridos, nós temos que também aprender a levar os fardos uns dos outros. Há pessoas que sofrem mais do que eu. Há pessoas que têm um fardo muito mais pesado do que você tem. E você precisa observar dentro da igreja, ou na sua comunidade, na sua vizinhança, pessoas que estão carregando fardos pesadíssimos. O fardo do desemprego, o fardo da doença, o fardo de uma família destroçada, dividida, uma família que não tem o que comer. Queridos, nós precisamos ajudar as pessoas a levar as suas cargas. É exatamente isso que está falando aqui em Gálatas capítulo 6, verso 1 e verso 2. Abra a sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 6, e os versos 1 e o verso 2. Convido você para abrir a sua Bíblia e ler comigo. Gálatas capítulo 6, e os versos 1 e o verso 2. Aqui nós lemos: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão.
Você vê um irmão seu fazendo coisa errada, indo a lugar errado, assistindo coisas erradas, comendo coisas erradas, não saia contando para todo mundo. Não é assim que Jesus quer que você faça. Quando você vê o seu irmão fazendo coisas erradas, o que você deve fazer? Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Fale, aconselhe, admoeste, ore com este irmão seu, chore com ele, ajude-o na sua dificuldade. E agora o verso 2. Levem as cargas uns dos outros. Ajude o seu irmão a levar a carga do desemprego, da falta do dinheiro, da falta de comida, as cargas de alguém que não tem teto para morar. Queridos, levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é que Paulo está falando aqui para cumprir a lei de Cristo? Levarmos as cargas uns dos outros, praticar a caridade, lembrar-se de que Deus colocou à sua volta uma multidão de pessoas pobres, carentes, necessitadas, e que precisam que você partilhe com eles as bênçãos que você recebeu. O Espírito Santo vai dizer para você a quem ajudar. A história nos conta que um homem já idoso estava vindo por uma estrada carregando um pesado fardo, um saco pesado que ele trazia sobre os seus ombros. Estava quente, ele estava suando, ele estava curvado, o peso era muito grande, e então lá atrás dele vinha uma carroça puxada por cavalos. E então esta carroça parou ao lado desse homem idoso. E o dono da carroça disse para o homem idoso: por favor, suba na carroça, eu vou levar você para a cidade. Você não precisa ficar carregando sozinho este pesado fardo. Então aquele homem idoso, muito agradecido pela carona, ele subiu na carroça e eles continuaram. Só que o dono da carroça, olhando para trás, percebeu que aquele homem que estava sentado em cima da carroça ainda continuava com o fardo, com o saco pesado em cima nos ombros. E o homem disse para aquele velho: por favor, você tire este saco, este pesado fardo dos seus ombros e coloque sobre a carroça. E aquele homem idoso disse: ah, você já foi tão bom comigo em me dar uma carona aqui na carroça, eu ainda iria abusar de você colocando sobre a sua carroça este pesado fardo? Queridos, muitos fazem o mesmo quando vão a Jesus Cristo. Vão a Jesus Cristo, se ajoelham diante de Jesus Cristo, mas não colocam nos pés de Jesus Cristo os seus fardos. Continuam carregando os seus fardos, os fardos da culpa, do sentimento de culpa, o fardo da inveja, o fardo de uma briga, de uma encrenca, de um conflito, de um atrito, de um desentendimento. Queridos, Jesus não somente convida você: venham a mim, mas ele também diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve. Você pode depositar aos pés de Jesus Cristo, nas mãos de Jesus Cristo, todos os seus fardos, todas as suas angústias, todas as suas dificuldades. Não fique aos pés de Jesus Cristo carregando os seus fardos. Deposite-os nas mãos de Jesus Cristo e deixe que Jesus Cristo faça o resto. Ele realmente o aliviará. Ele realmente o confortará, o perdoará. Ele vai levantá-lo do chão cada vez que você cair. Lembre-se, ninguém que venha a Jesus Cristo se perde. Ninguém que venha a Jesus Cristo se perderá. Agora Satanás vai tentar fazê-lo desistir de vir a Jesus. Satanás vai sussurrar no seu ouvido dizendo: você já veio a Jesus tantas vezes e continua pecando, fazendo coisa errada. Você não tem vergonha, não? Deixe de vir a Jesus, incomodá-lo. Você vai continuar pecando e pecando novamente. Não acredite em Satanás. Continue vindo a Jesus Cristo.
Quantas vezes forem necessárias, venha a Jesus Cristo e confesse a Ele os seus pecados. Deposite nas mãos de Jesus Cristo os seus fardos. Meu querido irmão, eu deixo com você o convite de Jesus. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos. Só Jesus poderia falar isso e só Jesus falou isso. Venham. As pessoas acreditaram em Jesus e vieram a Ele. Você e eu também acreditamos em Jesus e vamos vir a Jesus Cristo e crer nele. Curvarmos-nos diante dele. Aceitarmos o jugo de Jesus Cristo na nossa vida. Permitirmos que o Espírito Santo escreva os mandamentos de Deus na nossa mente, no nosso coração. E então encontraremos paz, descanso, alívio, porque Jesus Cristo é a paz. Jesus Cristo é o perdão. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ninguém que venha a Jesus Cristo se perderá. Aleluia! Alegre-se com esta bendita promessa. Eu deixo com você a paz de meu Senhor Jesus. Esta é a minha oração. Amém.